Livro Caminho a Cristo, capítulo 3. Mudança de rumo. Paulo diz que, segundo a justiça que há na lei, no que se referia ao exterior, ele era irrepreensível. Filipenses 3, verso 6. Quando, porém, compreendeu o caráter espiritual da lei, reconheceu que era um pecador. Julgado pela letra da lei, conforme as pessoas aplicam à vida exterior, ele havia se afastado do pecado. Mas, quando olhou às profundezas dos santos mandamentos, viu-se a si mesmo como o próprio Deus o via. Prostrou-se com toda a humildade e confessou sua culpa. Ele disse: "E eu, n'algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri." Romanos 7, verso 9. Quando compreendeu a natureza espiritual da lei, o pecado se apresentou a ele em toda a sua terrível feição e todo o amor próprio desapareceu. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há diferentes graduações de culpa, tanto aos olhos divinos quanto aos humanos. Todavia, por mais insignificante que essa ou aquela atitude má possa se apresentar ao ser humano, para Deus, nenhum pecado é pequeno. O julgamento humano é parcial, imperfeito. Contudo, Deus avalia todas as coisas como realmente são. O alcoólatra é desprezado e costuma-se dizer a ele que seu vício o deixará fora do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça não são muitas vezes condenados. No entanto, esses são pecados muito ofensivos a Deus, pois são contrários à bondade do caráter divino e ao amor desinteressado, que é o próprio ambiente de todo o universo onde o pecado não entrou. A pessoa que cai num pecado grosseiro sente, talvez, sua vergonha e miséria, a sua necessidade da graça de Cristo, mas o orgulho não sente necessidade alguma e assim fecha o coração a Cristo e às incontáveis bênçãos que ele veio dar. O pobre publicano que orava: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Lucas 18, verso 13. Considerava a si mesmo uma pessoa muito má, e os outros também pensavam assim. Mas ele conhecia suas necessidades e, carregando todo o peso da culpa e vergonha, veio a Deus pedir-lhe misericórdia. Seu coração estava aberto para que o Espírito de Deus o libertasse do poder do pecado mediante a sua graça. A oração orgulhosa e cheia de justiça própria do fariseu mostrou que ele tinha o coração fechado à influência do Espírito Santo. Pela distância em que se encontrava de Deus, não percebia seus próprios pecados em contraste com a perfeição da santidade divina. Não sentia necessidade de coisa alguma e nada recebeu. Quando você compreender o quanto é pecador, não espere até que consiga melhorar. Muitas pessoas acham que não são suficientemente boas para ir a Cristo. Tem você a esperança de se tornar melhor através de seus próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sem ensinados a fazer o mal. Jeremias 13, verso 23. Só em Deus há socorro para nós. Não devemos esperar apelos mais fortes, oportunidades melhores ou um temperamento mais santo. Por nós mesmos, nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo
exatamente como estamos. Mas ninguém deve se iludir pensando que Deus, em seu grande amor e bondade, salvará mesmo aqueles que rejeitam sua graça. O tremendo caráter maligno do pecado só pode ser avaliado diante da cruz. Se alguém insiste em dizer que Deus é bom demais para rejeitar o pecador, que olhe o Calvário. Foi por não haver outro meio de salvar o homem que Cristo tomou sobre si a culpa do desobediente e, em seu lugar, sofreu a morte. Pois, sem sacrifício, era impossível para o ser humano escapar do poder contaminador do pecado e ser restaurado à comunhão com os seres santos, como também era impossível que se tornasse participante da vida espiritual. O amor, sofrimento e morte do Filho de Deus mostram quão terrível é o pecado e revelam que não há como escapar do seu poder, nem esperança de uma vida melhor, a não ser pela entrega do coração a Cristo.